da falta de conteúdo e muito do debate esportivo hoje na imprensa brasileira é quando se força a barra em alguns temas como esse. Abel Ferreira ou Jorge Jesus. Eu acho que é uma diferença tão grande. Os dois são portugueses, têm isso em comum. Ganharam o Libertadores e um título de âmbito nacional, um brasileiro e uma Copa do Brasil. Mas a proposta é diferente, o estilo de jogo é diferente, são gerações diferentes. Um é um jovem de 42 anos, o outro já é um homem de 66, é um cara mais veterano, foi técnico dele, né? Enfim, mas é tão diferente, e eu acho que é tão difícil fazer uma comparação, porque eu entendo que o trabalho com o Jesus foi algo, para a bola que se joga no Brasil, algo chocante, revolucionário. O que a gente viu ontem, por exemplo, o Grêmio enfrentou um Palmeiras que é um português abrasileirado. Não é muito diferente do que fazem outros técnicos, o típico jogo reativo, joga no erro, joga no contragolpe, joga na velocidade. O Grêmio teve até oportunidades no começo, perdeu aquele gol com o PP, teve uma bola do Michael, que se ele chuta de primeiro, talvez fizesse o gol, aí ele domina. O Michael sempre tem que pentear a bola, parar, pensar. Isso é um defeito que ele não vai corrigir mais nessa altura da carreira. Aquela na bola para bater de primeira com a perna esquerda. Chuta, né? Se não acertar, paciência. Então, eu acho que essa forçada de barra nessa discussão dos dois portugueses, eu vejo como tentativa de trazer audiência só, mais nada. É uma polêmica que eu acho meio descabida. Enfim, se você discorda, fique à vontade, claro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse papo. Eu não vejo muita comparação, não. Mas, enfim. Também não vejo. Muito obrigado, Mauro, pelo convite. Um abraço aí aos membros do canal que estão ligados com a gente. Eu fico pensando, quando se força essa comparação aqui no Brasil, é aquela comparação de um jornalismo, entre aspas, meio até preguiçoso, ou querer puxar uma audiência simplesmente pela audiência, não por querer realmente se aprofundar no conteúdo. Eu fico pensando assim, por exemplo, dois caras conversando lá na Finlândia, tá? E aí lá na Finlândia os caras decidem, não, eu quero contratar um técnico brasileiro. E aí eles contratam e pensam, não, que por ser brasileiro, pega e traz dois. E aí os dois que desembarcam lá são o Celso Roth e o Tite. São dois caras completamente diferentes. Ah, não, mas são dois brasileiros. Tá bem, e daí? Brasileiro é só a nacionalidade. Agora, dentro do Brasil, tem 300 escolas diferentes de futebol. Dentro de Portugal, que é um país desse tamanhozinho na comparação com o Brasil, geograficamente falando, tem diversas escolas diferentes. O Mourinho joga de um jeito, o Jesus joga de outro. O Ricardo Sapinto, que veio no Vasco, é português. Né? O Gesualdo Ferreira, que estava no Santos, é português. E aí? Então, não é simplesmente a nacionalidade. A nacionalidade faz com que aconteça essa discrepância desse exemplo até meio forçado que eu dei, mas que se aplica. Aí um cara na Noruega, na Finlândia, no Japão, na Coreia do Norte, ele pensa, tá, eu quero um técnico brasileiro. E aí o cara vai contratar, vai ficar em dúvida entre daqui a pouco um Renato Portaluppi e o Argel. Vai ficar em dúvida entre, lá sei eu, o Abel Braga ou um Vanderlei Luxemburgo, um Roger Machado ou um Geninho, simplesmente porque eles são brasileiros? Não, acho que tem muita coisa legal para a gente aprender com técnico de fora, seja ele português, argentino, paraguaio, não importa. Agora, chegando uma cultura nova que a gente possa aprender, é muito legal. Aqui no Sul se debate isso, Mauro, nesse momento, com o Miguel Ángel Ramírez do Inter. Foi tema de coletiva e um tema bem pertinente da coletiva em que ele foi apresentado. Ele foi perguntado se ele enxerga uma certa xenofobia com treinadores estrangeiros que chegam e, por serem estrangeiros, o pessoal desdenha. E ele deu uma resposta, entre outras palavras, que eu achei interessante. Ele não leva para o lado da xenofobia, ele leva para o lado do desconhecimento. Os caras simplesmente não conhecem e, por não conhecerem, pensam, se eu não conheço, não pode ser bom. E não pode ser assim, né? Aí que entra, de fato, esse jornalismo preguiçoso que a gente tem que criticar sempre, né? Eu concordo muito com essa mensagem aqui do Madison Borges. Comparação também é uma forma de desqualificar o trabalho do JJ, a mídia de São Paulo não engoliu o que Jesus fez. A mídia de São Paulo, em parte, ela é de um bairrismo abjeto. No Rio também é assim. Tem muita gente assim. E eu fico muito à vontade, porque eu moro aqui eu vim morar aqui em 93. Então, estou aqui em São Paulo há muito tempo. E eu sou de lá. Então, conheço os dois lados. E a mídia de São Paulo, ela nunca engoliu o fato de o time de maior torcida do Brasil não ser um paulista, não ser um integrante do trio de ferro, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E, durante muito tempo, ela conviveu com uma situação em que
o time que tinha condições de enfrentá-los no aspecto financeiro, que é o Flamengo, era uma grande zona, era uma bagunça, era o time que o Vampeta falava, né? Finge que paga, finge que joga, ou seja, o Flamengo pagava pelos seus próprios erros. O Flamengo se organizou, e aí passou a ser mais competitivo, e deu uma sorte desgraçada de ter acertado um tiro certeiro com o Jorge Jesus. Eu digo sorte porque ele é um excepcional treinador, mas poderia ter dado tudo errado, está dando errado agora lá no Benfica. Não existe uma receita certa, né? Vai trazer fulano aqui. Às vezes dá tudo errado. E deu tudo certo. E não só deu certo do ponto de vista do resultado, como também pela forma como o time dele jogava. Aliás, uma coisa, Cristiano, que chamou a atenção, e até o Mansur escreveu isso no Twitter, eu até retuitei, comentei, no primeiro jogo, que foi uma análise que o Pedro Bolsas, que é um analista de futebol, que trabalhava lá no Canal 11 com o Gesualdo, e veio com ele na equipe dele participar do breve trabalho que eles realizaram no Santos no ano passado. No jogo, não sei se você viu esse vídeo, é um vídeo muito bom. Tem no YouTube, né? É uma análise que ele faz lá no Canal 11 de Portugal sobre Flamengo 5, Grêmio 0. Ele mostra como a marcação individual que o Renato adota, e ele se vangloria disso. Ah, né? da bola parada, vi sim. É espetacular, porque ele mostra como o Jesus definiu onde ficariam os jogadores do Grêmio. Porque se é marcação individual, você fala, Cristiano, você fica aqui. Mauro, você fica ali. O Marisson Borges, você fica mais para cá. O Daniel de Paulo e o Fabiano Volta ficam aqui e aí. Os jogadores do Grêmio, cada um vai acompanhar um de vocês. E vai surgir um espaço aqui nessa região onde o Marcos Verreoli vai entrar de cabeça e vai fazer o gol. Aí ele mostra jogadas do primeiro tempo que não resultam em gol, mas que são muito parecidas com as do segundo tempo, com gols do Pablo Mari e do Rodrigo Caio, que entram livres para cabecear. A gente não vê isso no Brasil. Você olha, assim, parece simples, claro, é pensar um pouco. A gente vê muito pouco isso no Brasil. E o Abel usou um pouco dessa estratégia também no jogo. Pensar fora da casinha, né? Exato. Não sei se é inspirado no Jesus. O Palmeiras fez um gol assim, né? Exatamente. O gol do Palmeiras fez gol assim, né? Exato. Então, isso é interessante. Se inspirou no Jesus ou não, o Abel, é uma coisa legal. Agora, a diferença é muito grande de trabalho. E essa insistência me parece absurda, porque, por exemplo, em 2015, eu entendo que o Tite fez um grande trabalho no Corinthians. O time que jogava um belo futebol e que cresceu muito no campeonato com salários atrasados, vários problemas. E isso era elogiado. Eu não sei por que a necessidade. Hoje, no poste de bola, que eu faço pela manhã, segundas e sextas no UOL, com o Juca Kfouri, o Arnaldo Ribeiro e o Eduardo Tironi, o Tironi contou de uma pessoa lá, uma amiga dele, uma conhecida dele, que está na dúvida sobre o Marcos ou o Everton. Quem é mais importante para o Palmeiras? Eu falei, por que eu tenho que comparar os dois? Os dois são ótimos. O Marcos é o goleiro histórico do Palmeiras, o cara que foi para a segunda divisão com o Palmeiras, voltou com o Palmeiras, é palmeirense até a medula, e o Everton tem sido um excepcional goleiro, que faz a diferença para o Palmeiras. Aliás, nesse jogo agora, o que fez a diferença muito foi o goleiro. Eu vou encerrar esse trecho